Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto dessa noite. Eu vou ler um texto aqui, um versículo apenas, aqui em Hebreus 10, quem pudesse colocar de pé, versículo 25. Diz assim: não nos descuidemos dos nossos deveres da igreja, nem das nossas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Não é apenas eu não, mas eu e mais alguns irmãos aqui na igreja, nós somos uma época aqui que, se você quisesse assistir o culto mais confortável, se quiser pode sentar um pouco, depois vamos ficar de pé. Que a gente tinha que chegar mais cedo na igreja para você achar um lugar para sentar. Aí a gente sabe que muitas coisas vão acontecendo. Passou o mês que pregou aqui um dia de uma igreja, se não me engano, no Rio de Janeiro, igreja grande pra caramba, e depois da pandemia ela até fechou. Infelizmente é algo que tem acontecido muito, de igrejas fechando ou diminuindo muito os membros, né, de frequentar as reuniões ou os cultos. Estava vendo um texto em 1978, na antiga União Soviética, um lugar onde o evangelho era muito restrito, era muito difícil. E os irmãos, eles congregavam escondidos. E tinha uma igreja que eles estavam congregando já há um bom tempo. E certo culto lá, enquanto eles estavam cantando, as portas foram arrombadas e entrou um número de soldados grande, com seu comandante fortemente armados. E eles entraram e falaram o seguinte: olha, quem quiser viver, negue-se seu Deus invisível e venha para a minha direita. Diz que naquele momento, boa parte daquela igreja foi para o lado direito, ficou um pouquinho do lado esquerdo. Aí o comandante daqueles soldados virou para aqueles irmãos que resolveram negar a Cristo e falou assim: ó, vocês podem sair que a vida de vocês vai ser poupada. Eles saíram e o comandante fechou a porta atrás deles, e os irmãos que estavam, agora é o nosso fim, né? Aí todos os soldados colocaram as suas armas no canto. O comandante virou para ele e falou assim: olha, nós também somos cristãos, mas nós queremos louvar a Deus como verdadeiros cristãos, não como pessoas hipócritas. Que isso possa servir de lição para nós, né? Às vezes, por motivos banais, nós deixamos de buscar a Deus, nós negamos a Cristo. A gente ainda não chegou nesse tempo, graças a Deus aqui não, mas do jeito que as coisas vão acontecendo, não é de duvidar muito que um dia nós tenhamos que fazer isso. Vamos ficar de pé agora, se puderem, vamos louvar a Deus, vamos cantar o cântico Quem Pode Livrar.
Free.
terra. Os seres da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Senhores poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. pastor Marcão. Boa noite, igreja. Pode sentar.
Cristo, de todos nós, amém? Amém. Que alegria nós estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus para adorar, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra na glória. O Salmo 122 fala assim: alegrei-me enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, não tem outro lugar melhor do que esse, onde você está hoje. Amém. Não tem outro. Né? Melhor, mais bonito, mais alegre é que você está na presença do seu Deus. Amém. Cultuando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Porque Ele deu a sua vida pela igreja. E você é a igreja de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo deu a vida dele por você. Então você é muito importante para Deus. E Deus te deu um privilégio muito grande de ser igreja de Jesus Cristo. Não é coisa melhor que isso. Do que você ser igreja de Jesus. Não basta apenas ser crente, ser membro de igreja, não. Você tem que ser igreja. Amém. Tome posse. Seja igreja de Jesus Cristo, porque Jesus te chamou para isso, para ser igreja dele. Qual ele morreu por você. Então você é muito importante, né, nessa obra de Deus. Você é muito importante para Deus. A sua vida é muito importante para Deus. Então não viva de qualquer maneira. Viva como igreja. Viva como escolhido. Viva como nação santa. Como povo eleito. Viva como a menininha dos olhos de Deus. Porque você é a menininha dos olhos de Deus. Você é amado por Deus. Onde você estiver, qualquer situação que você estiver passando de angústia ou de alegria, Deus é contigo. Porque Jesus falou: isso que estou convosco todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Ontem eu fui no churrasco, né? Eu não gosto de muito, não, mas fica me convidando. Aniversário da minha sobrinha. Aí a minha irmã me ligou e falou comigo assim: olha, eu tenho uma sobrinha que ela passou com um problema de depressão esses dias, né? Aí minha irmã mandou uma mensagem para mim: vai lá visitar a Simone, porque a Simone está com depressão e você é engraçado, você é alegre, né? Vai lá fazer uma visita para ela. Eu falei: pelo dia saber, esses dias eu não estou sendo engraçado nem alegre, porque esse dia eu tenho passado uns momentos muito difíceis na minha vida. Eu tive um acidente de carro, eu colidi com o motoqueiro, e o motoqueiro ficou muito machucado. E aquilo me machucou muito meu coração. Então o pastor Paulo foi lá comigo visitar ele. Eu fiz 7 cirurgias. Em poucos dias eu fiz 7 cirurgias. E eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque ele não morreu. Amém. Ele não morreu porque ele bateu a cabeça no para-brisa. Quando ele bateu a cabeça no para-brisa, o para-brisa murchou, amorteceu a queda dele e caiu no asfalto. Mas se eu tivesse batido a pula no carro, ele teria morrido, ele seria fatal. E ele machucou bastante mesmo. Só que você, quando você tira seu carro da garagem, você não pensa em machucar ninguém, nem fazer mal para ninguém. Você tirou seu carro para prestar um serviço, ou para você ou para alguém. Hoje ninguém usa carro para ficar passeando. A gente tem tempo para ficar passeando de carro. Você vai para o seu trabalho e vai fazer alguma coisa. Você está prestando a você mesmo. E acontecem essas fatalidades, essas coisas que acontecem, esses acidentes, né, que acontecem conosco. Isso mexeu muito comigo, com a minha cabeça e com o meu coração. Eu fiquei muito abatido durante esses dias, no fato de ter machucado alguém. Não foi culpa minha, né, que eu não saí para fazer isso, mas aconteceu, né? E isso acontece na gente também, acontece com o pastor também, e acontece com qualquer um de nós que somos humanos. Nós estamos no mundo, nós somos sujeitos às mazelas do mundo. Mas o Salmo 122 fala: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes a gente está aqui, irmãos, nosso coração está batido, a nossa alma está debatida, e nós louvamos, nós glorificamos a Deus, e nós levamos a Deus a nossa oração, porque nós precisamos de fazer isso. Porque nós somos criados para adorar. Deus te fez para adorá-lo, em espírito e verdade. Deus não te fez para você andar de qualquer maneira. Deus te fez para você andar na presença dEle. Se você não estiver andando na presença de Deus, essa noite você volte. Volte para o caminho. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Volte para Deus. Volte para Jesus. A gente fala muito no primeiro amor, né? Você tem que voltar ao primeiro amor, aquelas primeiras coisas da sua vida. Deus disse: não é isso não. Quando
João fala, volte ao primeiro amor, e voltar para Deus, que é Deus que é o nosso primeiro amor. Deus é o nosso primeiro amor. E muitas vezes nós estamos distantes dele, e nós precisamos voltar para o nosso primeiro amor, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então nessa noite Deus te dá um privilégio muito grande, ser igreja de Jesus Cristo. Então agarre isso. Pegue isso para a sua vida. Que seja uma bênção para a sua vida e você seja uma bênção para outras pessoas. Porque a igreja de Jesus é uma bênção. Você é a igreja de Jesus, você é escolhido por Deus, você é uma pessoa diferente. Você não é igual o pessoal do mundo, não. Você é diferente. A sua fala é diferente. O seu estilo de vida é diferente. A sua conduta é diferente. Então procure viver isso. E outra coisa que Deus nos dá como privilégio de ser cristão é contribuirmos na obra desse Deus, para a evangelização desse mundo e de outras pessoas. Amém. Quando você entrega seu dízimo, você está contribuindo para que essa igreja mantenha as portas abertas, para que as pessoas possam chegar aqui e ver as portas abertas e entrar. Tem um banco limpinho, confortável para sentar, tem um aparelho de som muito bom para as pessoas ouvirem, tem um pastor para pregar, tem os irmãos fazendo louvor. Tudo isso é você que faz acontecer. Porque se você parar de entregar seu dízimo, para. Aí vai ter mais louvor, porque ele vai ter dinheiro para comprar microfone, para fazer as coisas, para pagar a zeladoria. Quanto vai pagar a zeladora? Aqui a igreja paga uma zeladora. E ela é muito auxiliadora dessa obra. Ela praticamente trabalha voluntário aqui para limpar essa igreja, limpar esse espaço todo aqui que você está vendo. Quando você chega, você sente, o banco está limpinho, graças a Deus, é porque ela tem dedicado a vida dela para isso. Isso custa também, tem custo para a igreja. O pastor também tem o salário dele. Ele paga a conta de água de luz igual todos nós. Ele tem de comer feijão e arroz, você acredita? O pastor tem que comer feijão e arroz todos os dias. Ele tem a despesa dele também. E a igreja, ele está trabalhando para a igreja, diga é o obreiro do seu salário. Então ele tem de receber por isso. E nós que fazemos isso acontecer, graças a Deus por isso. Que Deus tem te dado vida e saúde, emprego, serviço e condições de contribuir na obra do Senhor. Aquele crente avarento, pão duro, não tem nada com Deus, não. O crente generoso tem tudo para Deus. Nada falta para ele. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele contribui, ele ajuda as pessoas, ele é generoso. O pouco que ele tem, ele divide para as pessoas. Mas ele só tem um pouquinho, mas mesmo assim ele divide para as pessoas. Mesmo o pouco que ele ganha, ele contribui na obra de Deus. E Deus sabe todas as coisas, é Deus que nos recompensa. Nós não estamos aqui para ganhar recompensa mundana do mundo, não, nem para as pessoas bater palmo para nós. Nós estamos aqui para que o nosso Deus nos honre com a coroa gloriosa que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Depois da oração, os irmãos vão cantar o hino, você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, para você voltar para o caminho que é Jesus, para você viver uma vida santa e agradável ao Senhor, entregar. Depois de você fazer isso, você entrega seu dízimo e sua oferta e vai sua pilaste do Senhor. Grandioso Deus eterno, Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Muito obrigado, meu Pai, que nós tiramos esse instante para estarmos juntos aqui para adorar teu santo nome. Aceita a nossa adoração, as nossas orações. Abençoa a tua palavra, que vai ser lida e explicada, que ela encontre guarida no nosso coração e que nos prepare para te servir cada dia. Amém, Senhor. Oh Pai, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe, meu Pai, das minhas dificuldades. O Senhor sabe, meu Pai, que eu tenho treinado, meu Pai, procurar trilhar os caminhos do Senhor. Nos honra, meu Pai, com a tua gloriosa presença, meu Pai. Faça de novo na nossa vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja que o Senhor já fez, meu Pai. Para que essa igreja, meu Pai, seja maravilhosa, meu Pai. Que essa igreja possa crescer no conhecimento de Jesus. Que essa igreja possa crescer em nome de membresia. Para que essa igreja possa crescer aqui nesse bairro, meu Pai. Para a honra e glória do Senhor. Nos desperta, meu Pai, para pregar a tua palavra. Para apresentar Jesus Cristo para outras pessoas. Para que nós possamos ter vidas sendo salvas, sendo libertas e transformadas com o poder da tua palavra. Use cada um de nós, use essa igreja. Use, Senhor, cada um dos teus filhos, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém. Abençoa o pastor Paulo, toda a sua família.
nos dá uma semana abençoada e gloriosa na sua gloriosa presença. Nós oramos agradecidos, meu Pai, sabendo que o Senhor há de aceitar a nossa oferta, as nossas vidas e os nossos dízimos. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos cantar? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vai te adorar, que eu nasci por ele, o meu querer. Faça o que está em meu coração. Fica cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. A palavra está com o pregador. Amém. Gostaria de chamar as crianças aqui, pertinho a mim. Vamos, todas as crianças, vamos orar com as crianças e apresentá-las ao Senhor. Elas terão uma atividade especial para elas. Bem, com uns 12 anos você pode estar aí entre eles lá, né? Muito bem, vamos falar com nosso Deus. Senhor, nós somos gratos por esta noite de louvor, de adoração ao Senhor e estarmos diante de Ti algo precioso, recebermos do Senhor as instruções para a nossa vida, algo que alegra o nosso coração a cada dia, Pai. Precisamos, Deus, que o Senhor nesta noite abençoe também a vida dessas crianças que estão aqui conosco nesta noite. Elas são tão preciosas, Pai. São amadas do Senhor. O Senhor disse que delas é o reino dos céus. Um lugar especial no coração do Senhor para com essas crianças. Que elas possam crescer como Jesus cresceu. Que elas possam, Deus, receber ensinamentos, não só quando estão aqui no templo, mas também em suas casas, através dos seus pais, para que elas possam entender a realidade do amor do Senhor por elas e vivam esta realidade a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as nossas irmãs que estarão junto com elas agora, que elas sejam instrumentos do Senhor para ministrar ao coração dessas crianças. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Ele não pode subir.
Hoje nós não temos a projeção. Há tempo aí não foi possível nós termos a projeção, então nós vamos acompanhar. Tiveram que cantar sem a projeção e agora a palavra do Senhor será ministrada, então você vai acompanhar na sua vida mesmo, tá? Os textos bíblicos não serão projetados nesta noite. Os pais que estão aqui, os pais que estão aqui, vocês tiveram uma experiência dolorosa de estar num lugar de ajuntamento, como shoppings, festas ou lugares públicos, e você procurar pelo seu filho e não estar perto de você? Alguém já passou por isso? Acho que quase todos nós já tivemos, que temos os nossos filhos, já tivemos como crianças. E quando isso acontece, quais os sentimentos que vêm para a gente? Uma angústia, um desespero, não totalmente sentimento de perda, porque a nossa fé nos leva a crer que nós vamos encontrá-los. Vimos apenas como uma aventura dessas crianças, mas isso gera algumas questões então também. Hoje eu quero conversar um pouco sobre isso com os irmãos, sobre quais são os perigos de você perder Jesus na sua vida. E vamos ler a partir de um texto de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40. Lucas 2, a partir do versículo 40. Diz assim, referindo-se a Jesus: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, que é a festa da Páscoa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, só uma ressalva: observe na sua Bíblia que a palavra pai, aí o P está em minúsculo, tá bom? Depois do 49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aqui a palavra pai já está em maiúsculo. Depois a gente fala sobre isso. Eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito,
e sua mãe guardavam no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Amém. Senhor, que a palavra do Senhor possa, nesta noite, alcançar a nossa mente, o nosso entendimento e nos levar a um posicionamento real diante do Senhor para viver uma vida junto do Senhor, sem nunca nos afastar da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como você reagiria se a igreja deixasse de existir? Não estou dizendo aqui igreja, a nossa igreja específica, mas também a nossa igreja. Como você reagiria se ela desaparecesse? Talvez para alguns a sensação seria até de um certo alívio, né? Porque não precisariam fazer esse esforço de sair das suas casas, participar do culto. Então, para eles seria muito conveniente, como foi no período da pandemia, como nós podemos ler o livro, para muitos foi bem conveniente. Tanto é que eles estenderam, né? Alguns estenderam até os dias atuais ainda da pandemia, nesse sentido, né? Para outros também precisaria ficar exercendo funções, ser questionados em algumas coisas. Agora, a segunda pergunta que eu faço para você: e se Jesus não existisse, ou se Jesus não tivesse vindo? Qual seria a sua reação? Como você estaria? Onde você estaria hoje? Quando nós aprendemos, Jesus em Mateus 16 diz que a igreja foi instituída por Jesus. E ele disse que eu edificarei a minha igreja. A igreja, deixando de existir, é então o mesmo sentido de Jesus não existir. Porque se a igreja é dele, pressupõe-se que vem a partir dele. Se ele não existe, não existe igreja. A igreja existe por causa dele, para ele e para glorificar o seu nome. Quando nós olhamos então para esse texto como um todo, nós encontramos ali o casal Maria e José levando Jesus até o templo. O texto diz que era algo que eles faziam todos os anos, porque este era algo que o judeu tinha de, uma vez por ano, participar da festa da Páscoa em Jerusalém. Na volta, naquele movimento de pessoas, como viajavam sempre em caravanas, jornadas, muitas delas feitas a pé, e depois de passar 3 dias, então eles vão encontrar Jesus. Uma viagem, segundo um teólogo, essa viagem de Jerusalém para Nazaré era aproximadamente 190 quilômetros. 190 quilômetros que, considerando que cada pessoa consiga andar até os 30 quilômetros por dia, então uma viagem durava de 5 a 6 dias, se não houvesse contratempos. Então, eles estavam em caravanas, tanto é que, por procurar, demorou um dia procurando para encontrar, procurando essas caravanas para ver se Jesus estava ali. Agora, imagine agora a ansiedade daqueles pais ao procurar o seu filho, não encontrar. Procurar entre os familiares, entre os parentes, entre os amigos, em toda a caravana e não encontrar. Hoje nós vivemos uma sociedade de transferência de responsabilidade e de culpas. Talvez hoje haveria uma bela discussão entre marido e mulher a respeito disso. A culpa é sua, você tinha que estar de olho nele. Ou a culpa é sua, você tinha que estar de olho nele, você descuidou. Mas a gente não vê nenhuma questão nesse sentido. Isso aí é apenas algo para a gente
pensar a respeito disso, das nossas mudanças na nossa sociedade. Passaram-se então 3 dias até encontrarem, foram 3 dias sem estar perto de Jesus, perdendo Jesus durante 3 dias. E a pergunta que eu faço para você, dentro daquilo que nós perguntamos já anteriormente, o que se você está preparado, ou estaria preparado para ficar sem Jesus? Meus queridos, os números, eles têm uma representação muito grande na palavra de Deus. O número 3, por exemplo, os 3 dias, ele vai encontrar vários significados ao longo das Escrituras. A gente vai entrar um pouquinho aqui numa questão mais teológica, mas bem sucinto mesmo. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali, a palavra Elohim, é uma expressão plural do nome de Deus. Então, o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, ele traz então essa expressão plural, ou seja, a evidência de que Deus não estava sozinho. E ali nós então aprendemos que ali é uma revelação das 3 pessoas da Trindade. Quando no princípio Deus criou os céus e a terra, no princípio o Pai, o Filho e o Espírito criaram a terra. Juntos eles formam um só Deus, que é Elohim. Agora vejam, essa palavra Deus, como Elohim, ela aparece só no Velho Testamento mais de 2.500 vezes. Não sei se você sabia disso. Então, ela é revelada de formas diversas, algumas delas abreviadas, algumas delas nós até cantamos algumas questões a respeito disso, quando se trata do nome de Deus, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Edom, Deus Altíssimo, é o Roi, Deus que veio, e muitos outros que nós temos na Bíblia. Você sabe que lá na cruz, quando Jesus estava recebendo os nossos pecados, quando ele dá aquele brado, Elohim, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra essa é a mesma palavra que foi usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A abreviação dessa palavra. Você pode ver isso aí em Marcos 15:34. Então, quando nós olhamos esses 3 dias que Jesus ficou distante, olhamos para esse número dentro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar essa palavra dando um significado de perfeição, de unidade. Então, é essa manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos, por exemplo, lá nessa revelação do Velho Testamento, e a Bíblia se revela aos patriarcas como sendo 3 patriarcas. Quem lembra quem são? Vamos lembrar aí do Velho Testamento, quem já tem a cabeça em ordem aí, quem são os 3 patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Abraão, Isaac e Jacó são os 3 patriarcas. São figuras centrais no desenvolvimento da fé, na formação do povo de Israel, para a revelação total do Senhor nos tempos vindouros. Esses patriarcas, então, eles representam a aliança entre Deus e o povo escolhido. Nós temos outros exemplos, por exemplo, Jonas. A Bíblia fala que Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre de um grande peixe. E Jesus vai usar, quando em Mateus capítulo 12, quando ele é questionado sobre os sinais, ele vai dizer o seguinte: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas.
Ele vai explicar, para explicar depois a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, mais uma vez aqui nós vemos essa representação numérica. O livro, as orações de Daniel orava também 3 vezes ao dia, e a gente vai ver um outro exemplo também, quando os anjos visitaram Abraão e Sara. Ela já não tinha idade mais para ser mãe. Foram 3 anjos que foram ali a representação dessa perfeição, desse poder, dessa perfeição de Deus na vida do ser humano. Quando Jesus foi para o monte na transfiguração, ele poderia ter levado os 12 discípulos, mas não, ele levou apenas 3. Quais são? Pedro, Tiago e João. Somente os 3. Então, meus irmãos, a gente vai... Eu estou dizendo isso aqui só para você entender que nada na revelação bíblica está escrito sem que haja uma importância, uma razão de ser de estar escrito. Então vejam, então nós vamos ver tudo isso ocorrendo, e depois Jesus vai viver com os seus discípulos. Qual foi o tempo de vida que Jesus teve com os seus discípulos aqui na terra? 3 anos, pouco mais de 3 anos. Então, durante esse tempo, até a morte e ressurreição de Jesus, eles não entendiam muito o significado de tantas coisas, mas vieram entender daquilo que Jesus havia ensinado. Então quando nós olhamos para tudo isso, para a gente entender o que nós queremos compartilhar com você nesta noite, para você entender que esses 3 dias sem Jesus, perdendo Jesus esses 3 dias, e se você perder Jesus na sua vida, nem que seja 1 minuto sequer da sua vida, são perdas que vão marcar, vão te fazer sofrer grandemente. Por isso, a gente está tratando sobre esse tema, sobre o perigo que há de você perder Jesus. O Salmo 121 nos diz que Deus, Ele cuida de cada um de nós com muita atenção, e diz que Ele nem sequer diz que Ele não se descuida de nós em momento algum sequer. Ele está cuidando de nós, mas para que recebamos o cuidado dele, Ele tem que estar em nós. Ele tem que estar junto de cada um de nós. Mas muitas pessoas, às vezes, elas se esquecem disso. Muitos passam não só 3 dias sem Jesus, passam até muito mais do que isso. Quando você passa 3 dias da sua vida sem ler a palavra de Deus, sem buscar o Senhor em oração, sem estar importando com os seus irmãos, com a sua igreja, com aqueles que fazem parte da sua família espiritual, você está ficando sem Jesus durante esse período. Tem um autor que ele diz o seguinte, que o diabo ele tem 3 filhos que têm estado nos lados de muitas pessoas e de muitos cristãos. Esses 3 filhos, os seus nomes são: não estou nem aí, o que tem eu fazer isso, e não tem nada a ver. São 3 ações do diabo na vida das pessoas que vivem longe de Jesus. Quando você começa a estar deixando de ter significado a presença de Jesus e diz: olha, não tem nada a ver isso, o que tem isso, não estou nem aí o que está acontecendo por lá, significa que você está sendo dominado por um desses 3 na sua vida. Meus irmãos, muitos pecados que nós cometemos nos afastam de Jesus, nos fazem ficar longe dele. Na verdade, não era para acontecer isso. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele jamais se afasta, Ele jamais se esquece de nós. Somos nós que perdemos Jesus, não é Jesus que nos perde. Somos nós que perdemos essa oportunidade de estar com Ele.
na nossa vida. Mas por que muitas pessoas perdem Jesus de vista? Versículo 43 do texto que nós lemos diz assim: regressando eles, terminados aqueles dias da festa, ficou o menino em Jerusalém e não souberam seus pais. Regressando eles foram embora, os pais foram caminhando, imaginando que talvez Jesus estivesse junto com um parente, com um familiar, com um amigo. Mas às vezes, meus queridos, nós não fazemos dessa forma. Nós tomamos decisões na nossa vida e queremos que Jesus esteja seguindo as nossas decisões. Queremos que Jesus referente àquilo que nós fazemos. Queremos sempre estar à frente dele, quando na verdade o ensinamento que ele mesmo nos deu, Mateus 6,33, qual que é? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não somos nós quem temos que dar o primeiro passo, não, meus queridos, é ele que está à frente, nos dando o caminho por onde nós devemos seguir. Nada na nossa vida, nada mesmo, pode estar à frente de Jesus. Seu trabalho não pode estar à frente de Jesus, embora ele seja importante para você. Sua igreja, por mais que ela seja importante para você, ela não pode estar à frente de Jesus. Sua família, o bem precioso que Deus te deu, é importante para você, mas ela não pode estar à frente, ocupar o lugar de Jesus na sua vida. A sua religião, seus líderes, pastores, sacerdotes, nenhum deles pode estar em primeiro lugar na sua vida. É Jesus quem tem que estar à frente. É Ele que conduz-nos, é Ele que prepara o caminho pelo qual nós devemos passar por Ele. Nossas decisões não podem partir de nós e de achar que Ele vai aprovar tudo que nós fazemos. Isso não vai acontecer. Precisamos, meus irmãos, aprender que o Senhor precisa estar preparando o nosso caminho, estar sempre à nossa frente. Versículo 44, a primeira parte, diz assim: pensando porém eles que ele viria na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia procurando por meio dos parentes e dos conhecidos. Vejam que uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que muitas vezes nós perdemos a referência porque não entendemos o que está acontecendo quando nós passamos à frente, é porque pensamos que Jesus está onde Ele não está. Pensamos que Jesus está onde Ele não está. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio dos amigos, no meio dos parentes, mas não estava. Tem muitas pessoas assim que ficam no meio de encontros, de reuniões, até mesmo trabalhos mesmo na própria igreja, achando que pelo fato daquilo que estão fazendo ali, no meio daquele aglomerado de pessoas que está ali, Jesus está ali, e procuram Jesus no lugar errado, procuram Jesus através de eventos, datas comemorativas, só lembram de Jesus nesses momentos ou quando as coisas apertam. Meus irmãos, não podemos deixar que nada na nossa vida desvie a nossa atenção de Jesus, achar que Jesus está onde Ele não está, conforme aqui José e Maria pensaram que Jesus estava junto dos seus parentes. Não temos que pensar nisso dessa forma, porque, meus irmãos, nós somos enganados tantas vezes. O diabo é tão astuto para tirar o nosso foco de Jesus, tirar o nosso foco de onde realmente Jesus está, onde Ele tem que estar na nossa vida. Tem alguns textos da palavra de Deus, eu vou citá-los aqui para você, se você quiser eu posso passar, só para a gente ganhar tempo aqui. 2 Coríntios 11:14 diz assim, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, para
que é isso? Para enganar você e você pensar que Jesus está em um evento religioso, que está num agrupamento de pessoas, mas se esquece que Jesus, ele tem que estar na casa de Deus e no seu coração, na sua vida. Tiago 1, 26 e 27 diz que se alguém cuida ser religioso, não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, porque a religião destituída de força, de verdade. A religião que é pura, imaculada para com Deus, é você estar órfãos, viúvas, nas tribulações e, sobretudo, no final, guardar-se da corrupção que há no mundo. Se você realmente sabe onde Jesus está na sua vida, você vai buscar se resguardar de tantas coisas no seu dia a dia. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33 que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Cuidado com os grupos onde você se une a eles, achando que Jesus está no meio deles. Salmo 1 e 2 diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta em roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa sua lei medita dia e noite. Vejam, meus queridos, que o Senhor, ele está querendo manifestar-se, ele quer se manifestar em nossa vida, mas ele só vai se manifestar em nós a partir do momento que nós ativermos a esse detalhe, que o Senhor só transforma-nos em pessoas felizes quando nós andamos, não segundo o conselho dos ímpios, não nos detemos em caminho de pecadores, não nos assentamos em roda dos escarnecedores. Meus irmãos, quantos ajuntamentos, até mesmo ajuntamentos cristãos, entre aspas, aqui, vou usar a expressão, reuniões de pessoas, de igrejas, que esses encontros, esses ajuntamentos são nada mais que roda de escarnecedores, pessoas que brincam, zombam, ignoram tantas coisas, falam tão mal das outras pessoas, criticam, zombam outros. Isto a Bíblia chama de roda de escarnecedores. Cuidado com quem você se junta na sua vida para procurar Jesus. A outra coisa que nós temos que entender na nossa vida é que nós não podemos ficar procurando Jesus no lugar errado, como nós vemos no versículo 44. Precisamos entender, meus queridos, que o homem cria muitas formas para tentar você se aproximar de Deus. São tantas distrações que são criadas nas igrejas para tentar atrair as pessoas, para atrair multidões, mas sem o conteúdo essencial da presença de Jesus ali naquele lugar. O alvo são as pessoas e não Jesus. É uma grande multidão e não Jesus. Tanto é que ele vai dizer que muitos dos nossos ajuntamentos, ele está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar, mas não tem espaço para ele. Nós já colocamos tantas coisas ali nossas que ele não faz parte mais. Nós não podemos, como igreja, nos desviar do nosso alvo, da palavra do Senhor, de viver a palavra do Senhor, porque Salomão diz em Provérbios 14, 12, diz o seguinte, que há caminho que ao homem parece direito, lugares que você acha que está tudo bem você ir neles, agrupamentos, ajuntamentos, reuniões, você acha que ali é uma reunião que aparentemente seria algo benéfico. Aí diz o seguinte, caminhos, coisas que o homem cria para si próprio, e diz o fim desses caminhos são caminhos de morte. Cuidado, porque quando você procura Jesus onde Jesus não está, você pode criar para si um movimento, um grupo ou um lugar onde você é atraído ali, sem que Jesus faça presente nesse lugar. Por isso é que
Nós sabemos onde Jesus está. A Bíblia nos diz em Isaías 55, 6, que precisamos buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Vamos invocá-lo enquanto ele está perto. Também nos diz, Jeremias 29, nos diz que quando nós vamos ao Senhor, invocareis, ireis a mim, orareis e eu vos ouvirei. Quando nós estamos no lugar onde Jesus está, Ele está sempre ouvindo-nos quando nós buscamos de todo o nosso coração. Mas, meus queridos, como você pode encontrar Jesus hoje? A partir desse princípio, desse ensino que Jesus nos traz aqui, no texto que nós estamos considerando nesta noite, precisamos lembrar que estar na casa de Deus é o melhor lugar para nos encontrarmos com Jesus. Veja o versículo 45. E como não encontrassem, voltaram em Jerusalém à procura dele. Passaram 3 dias, o acharam no templo. Vejam, meus irmãos, depois de tudo essa situação que José e Maria passaram, então agora tomaram a decisão de retornar a Jerusalém e começaram então ali a sua procura. Jesus estava ali em Jerusalém, estava ali no templo. Muitas pessoas, elas pedem Jesus nas suas vidas, porque elas acham que não precisam estar na igreja. Eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente em casa aí, eu acompanho os cultos, transmissões dos cultos, assisto os vídeos, várias igrejas, vários cultos. Eu tenho alguns irmãos aqui da própria igreja para isso, que não precisam estar na igreja. Meus queridos, esse é um grande engano. Se você não precisasse estar na igreja, Jesus não teria edificado a sua igreja. Para que Jesus ia morrer na cruz para estabelecer algo que não é importante para você? Aquilo que é importante para você ocupa o primeiro lugar da sua vida. Primeiro exemplo, seu trabalho é importante? Você falta do seu trabalho em qualquer coisa? Não. Porque você sabe que ali onde você tem o seu recurso financeiro, é ali que vem as coisas que você precisa para se manter. Mas quantas vezes nós fazemos isso com referência à casa de Deus, à igreja de Jesus, a estar com Jesus, com os irmãos reunidos? Não damos importância a isso, achamos que não é importante, não precisamos de nada disso. Não é que você vai encontrar Jesus só quando você está reunido aqui no templo, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que estar junto com os irmãos na casa de Deus, na sua igreja, é o lugar que Jesus estabeleceu para nós estarmos. Então, quando nós nos reunimos como igreja, é o dever de cada um de nós estarmos juntos, não só domingo à noite, não só ocasiões especiais. Quando começou o culto, lembra Hebreus 10, 25, falando sobre isso? Meus queridos, precisamos entender que nós precisamos reconhecer que se você tem perdido Jesus na sua vida, você precisa voltar à presença dele e voltar à casa de Deus. Muitas coisas distraem sua atenção, você começa a colocar compromissos, tantos compromissos na sua vida. Trabalho, lazer, festas, ou frio, calor, ou preguiça mesmo. Tanta coisa você coloca, tantas coisas você coloca para te afastar de estar na casa de Deus. Você acha que isso vem de você? Não, uma estratégia diabólica na sua vida. Quando você cede a isso, você está cedendo às ciladas que o diabo está lançando na sua vida, porque é isso que ele sabe que é que você faça. E quando você deixa de estar congregando com seus irmãos, você está fazendo exatamente aquilo que ele quer. Que você vá, para de congregar um dia, depois vem o segundo, e aquilo, o seu ânimo vai só reduzindo, só diminuindo, e daqui a pouco você já está longe de Jesus, totalmente longe dele.
A igreja é o lugar que Jesus estabeleceu, para que ali você possa estar junto com os irmãos, congregando, buscando juntos a esse Jesus na sua vida. Quando os pais de Jesus o encontraram, viram que ele estava na casa de Deus, no meio dos servos do Senhor. Meus queridos, procure ser mais seletivo nas pessoas com quem você se diz amigo delas. Tem muito crente fazendo amizade com incrédulos, ímpios, e abrindo seu coração para ímpios, ou até mesmo para pessoas que se dizem cristãs, mas que não são confiáveis para você abrir o seu coração para elas, e tem se machucado e decepcionado muito por causa disso. Procure conselheiros que possam realmente ser úteis e que te levem ao amadurecimento, ao crescimento na sua fé. Procure se relacionar com pessoas que possam acrescentar algumas outras coisas em sua vida. Veja que Jesus estava ali no templo, assentado no meio dos doutores, diz o versículo 46, ali ele os ouvia e os interrogava. Havia ali um aprendizado, havia ali um diálogo, porque eles estavam onde? No lugar certo, com as pessoas certas. Cuidado com quem você anda e com quem você abre o seu coração para elas. Versículo 47, estamos caminhando para o final, diz assim: todos que o ouviam admiravam a sua inteligência. E também o versículo de número 49 diz assim: por que me procuráveis? Não sabeis se convém tratar de negócios de meu Pai. Vejam, meus irmãos, quando Jesus é encontrado, ele está ali tendo uma conversa, um diálogo com umas pessoas, e sobre o que eles conversavam? Conversavam exatamente a respeito das Escrituras. Isso gerava no coração das pessoas realmente uma admiração devido à sua inteligência aos 12 anos de idade, por causa das suas respostas. Agora, lembre o seguinte: Jesus, na sua infância, ele era uma criança como as outras crianças do céu. Eles querem atribuir que Jesus estava ali porque ele era Deus. Não, a divindade de Jesus ele vai assumir lá na frente, por ocasião do seu batismo, no início do seu ministério. Até então, Jesus ele era reconhecido e ele convivia com as pessoas, tanto é que a Bíblia fala dele aqui até os 12 anos. Depois dos 12 até os 30 anos, não há referência a esse tempo. Somente porque Jesus convivia com as pessoas na sociedade, como todos convivem, só mostrando o referencial de uma vida diferente, de conhecimento do Senhor que ele havia aprendido junto com seus pais. Quando você ensina o seu filho a viver no caminho do Senhor, ele vai expressar aquilo que ele aprendeu. Às vezes, os pais ficam indignados com certo comportamento dos filhos, mas os filhos simplesmente reproduzem aquilo que eles aprenderam. Cuidado com aquilo que você ensina para os seus filhos com palavras, mas muito mais. Cuidado com aquilo que você ensina aos seus filhos pelas suas atitudes. Eles leem muito mais as suas atitudes do que as suas palavras. Vejam, meus queridos, que quando nós entendemos que precisamos ensinar os nossos filhos, Salomão diz que é preciso instruir a criança no caminho que ele deve andar. Às vezes, há muito tempo as pessoas ensinaram esse versículo: ensina a criança o caminho. O texto lá usa a expressão "no", significa que você está junto com ele está aprendendo com você. Ensine o seu filho no caminho, leve ele com você, conduza ele com você,
educar os filhos junto com seus pais, aprendendo do Senhor a cada dia. Mesmo que você não consiga entender muitas coisas, o Espírito Santo vai estar ensinando para você como você deve então viver com Jesus. Então, o nosso desafio para você nesta noite é: não perca Jesus, meus queridos, de jeito nenhum. Quando você pede Jesus, você pede a razão de viver, você pede a alegria de viver, você pede a sua motivação no dia a dia. Deus nos diz que a sua mãe guardava no coração essas coisas. Deus diz que Jesus era um menino obediente aos pais, era sujeito aos pais. Agora vejam, voltando um pouquinho só aqui, quando a gente fez a referência no início da leitura do texto bíblico, há duas manifestações aqui, duas expressões do Pai. Primeiro, Maria se refere ao Pai, José, e Jesus responde referindo-se ao Pai, Deus. Então, são duas situações diferentes, no versículo 48 e 49. Quando eu e seu pai estávamos ansiosos, a figura paterna, a figura humana paterna, convém tratar de assuntos e negócios de meu pai, pai maiúsculo, ali referindo-se ao próprio Deus. Só para esclarecer isso aí para os irmãos que ficou pendente naquele momento. Agora vejam que eu concluo com você sobre esse versículo 52, diz que Jesus crescia. Como Jesus crescia? Sabedoria, estatura, graça para com Deus e para com os homens. Você precisa crescer na sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé também. Não é só o seu filho que precisa, não. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas tempos, meses, talvez anos, décadas, não cresceram ainda. São bebês na fé. São crianças na fé. Precisam crescer. E Jesus, o texto diz o seguinte, que Jesus crescia aqui através do aspecto físico, a estatura, mental pela sua sabedoria, espiritual em graça. Então, só assim uma pessoa vai ser realizada por inteiro, quando há um crescimento total no Senhor. Então, meus queridos, precisamos ter em mente e lembrar esses princípios que o Senhor nos traz nesta noite. Nunca podemos andar à frente de Jesus. Andamos com Jesus, nunca à frente dele. Jamais tomar decisões pensando que ele vai aprovar tudo que nós fizermos. Não vai. Pare de procurar Jesus em lugares errados. Jesus está restrito à igreja, mas ele se manifesta na igreja também para os seus filhos. E também não pense que Jesus está no lugar onde não está. Vá sempre onde Jesus está. Jesus, ele nos ama de uma forma tão grande, meus queridos, que ele nos chama a voltar para ele e viver com ele. Tem o texto em Romanos capítulo 5, versículo 8, é o último texto que eu vou citar. Diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os nossos pecados nos levam a querer estar à frente e fazer a nossa vontade. Mas quando nós recebemos Jesus em nosso coração, e essa prova do amor de Deus em nós, esse Jesus que cresceu, exerceu seu ministério, realizou milagres, muitos milagres, ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Na morte de Jesus por nós, ele veio então nos resgatar, mudar o nosso coração, mudar a nossa mente. Nós só vamos enxergar essa necessidade de ter Jesus conosco e viver com Jesus junto conosco, sabendo onde encontramos Jesus, como expressamos a nossa fé em Jesus, a partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, sabendo que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que esta noite seja o tempo de você encontrar Jesus. Não simplesmente Jesus
12 anos no templo, conversando com as pessoas. Ele cresceu, exerceu seu ministério. Esse mesmo Jesus não está mais com os seus 12 anos, ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Esse mesmo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Esse mesmo Jesus está à direita do Pai para interceder por mim e por você. Mas para isso nós precisamos tê-lo dentro do nosso coração. Viver com Jesus, honrar a Jesus, amar a Jesus, entregar a nossa vida a Ele, dizer para Ele: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero viver com o Senhor cada dia da minha vida. Eu renuncio os meus desejos, os meus prazeres, os meus interesses, por causa do Senhor. E é por causa do Senhor que eu entrego a minha vida a Ti. E viverei com o Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Deus nos ajude. Nos leve a reconhecer essa necessidade da nossa vida. Vamos orar. Senhor, diante desse ensino que o Senhor nos traz nesta noite, precisamos receber do Senhor essa manifestação viva em nosso coração, esse ensino que o Espírito Santo só Ele pode nos trazer, esse convencimento do Espírito em cada um de nós, para que nós possamos viver com Jesus a cada dia da nossa vida, Pai. Não apenas pensando no Jesus histórico, mas no Jesus real, o Filho de Deus revelado por nós, por amor a nós. Pai, nos ajude a ter a nossa vida alicerçada no Senhor todo dia, Pai. Que a palavra do Senhor ocupe a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo. Que vivamos as verdades do Senhor. Deus, retira tudo aquilo que existe em nós, que nos afaste da presença do Senhor. Que nós sejamos libertos, Deus, todas as amarras do diabo nesse tempo que tem levado tantas pessoas para viver longe do Senhor. Traz, ó Deus, liberdade, libertação a cada um, para que vivamos com Jesus, o vendo, através da nossa fé, que Ele se revele em nós continuamente, Pai, e nos faça sentir essa presença viva e santa do Senhor em tudo aquilo que fizermos. Fique conosco, enche o nosso coração da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.